encerrar hoje, vamos ver, né? Talvez não. Nós estamos estudando sobre os reis de Israel e os comportamentos dos reis, de cada rei, trazendo como ensinamento para nossos dias. Primeiros Reis, no capítulo 16. Glória a Deus. Capítulo 16, verso 21. Segurar no verso 21. Os que acharam, digam amém. Primeiro de Reis, tá? Deus vai falar contigo. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguiu a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e outra metade seguiu a Omri. Mas o povo seguiu a Omri, o povo que seguiu a Omri foi mais forte do que o povo que seguiu a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e o rei reinou. No ano 31 do rei Asa, rei de Judá, o rei começou a reinar sobre Israel, reinou 12 anos, e em Tisã reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou o nome de Simer, Senhor do monte de Samaria. E fez um rio que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também os seus pecados, como tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Estamos encerrando a leitura. Quantos mais altos de um rio, os que fez ao seu poder, que manifestou, porventura não está escrito no livro de Crônica do rei de Israel? E o rio dormiu com seus pais, foi sepultado aonde? Samaria. Não esquecem. E Acabe seu filho reinou nesse lugar. Senhor, sua palavra dura para sempre, o seu reino nunca terá fim. Fale conosco e nos oriente no nome de Jesus. Diga amém. Poder sentar, por gentileza. 19 horas em Salvador. Queridos amigos, preste bastante atenção. Você que ministra a palavra de Deus, anote alguns detalhes que vai trazer grandes mensagens no vaso de barro. Nós estamos estudando aqui acerca do reino de Israel. Já temos hoje, se intera, 4 semanas falando sobre esse. Só o capítulo 16 ficamos presos, ficamos detidos, a ponto de nós compreendermos todo o bojo da situação que aconteceu em Israel pós-divisória, na morte de Salomão. Os irmãos lembram dos 5 primeiros reis? O primeiro rei Jeroboão, o segundo rei Nabote. Depois vem Baasa, Elã e Sirri. São os 5 primeiros reis. Posteriormente a ele vem Orri. A gente sabe que Sirri se suicidou. É uma mensagem que a gente falou em outras oportunidades aqui. E Orri reinou no lugar. E houve um contratempo sobre essa questão. A gente passou uma temporada de horas aqui na igreja falando sobre Orri e Tibni. Parece que a mensagem que nós ministrou exatamente na semana passada, exatamente sobre esse contexto.
que houve uma guerra, uma briga de 3 anos. E, por incrível que pareça, Tibni falece, morre, e Onri passa a reinar. Aqui entra um ponto facultativo que nós falamos, que quando ele reina, e a expectativa do coração de Onri nada mais era do que, na sua oportunidade, era ter um lugar para enaltecer o Deus de Israel. E logo assim, quando ele reina, na leitura que você acabou de acompanhar, você percebe que ele vai e compra por 2 talentos de ouro umas terras de Simer, que era o dono, e logo ele tem a oportunidade de congratular com aquele lugar chamado Samaria, e é ali que se há a cidade de Samaria, ou os samaritanos. Logo, nós perceberemos de forma muito tangente que quando ele faz isso, ele faz para adoração ao eterno Deus. Parece que fica uma coisa maravilhosa, até porque os seus pais não tiveram a oportunidade de fazer o que ele fez. Já entramos nos ancestrais de Onri, já sabemos que Jeroboão foi o primeiro a deturpar os planos de Deus lá em Betel e em Dan. A gente sabe que eles tanto como tira o altar de Deus e coloca bezerro. Estou falando de Jeroboão, primeiro rei, gente. E aí colocou sacerdote e ungiu gente que nem na linguagem de hoje nem crente era. Então destruiu. E aí vem as idolatrias, a mistura do povo, a prostituição de Israel. E Deus não estava se agradando disso. Anos se passaram. Os irmãos perceberam que a luta entre esses dois irmãos passou 3 anos, a ponto, quando finalizou a luta, a primeira coisa imediatamente de Onri foi comprar aquela terra. E quando ele compra, ele titualiza: aqui é terra, é monte do Senhor, aqui é lugar de oração. E a gente exemplificou, né? Foi até o ventilador aqui, e ele disse assim: tiver fraco, vai até o monte, ora. E aí você recebe força, porque existe um lugar que a gente recupera e recarrega nossas baterias. Aqui é um lugar, irmão, que a gente tem paz. Igreja é lugar de paz, irmão. Igreja é lugar de comunhão, né, irmão? Igreja é lugar de a gente se abraçar, de a gente glorificar, de a gente orar junto, das mãos, falar línguas estranhas, se edificar. Igreja é lugar disso. Não é isso que eu já falei aos irmãos. Aqui a gente tem que cortar logo com a tesoura. Fofoca, irmão, corta logo. Você não vai edificar nada, corta logo. Se é que você quer realmente se edificar. Vamos lá. E aí você percebe aqui que quando isso acontecer, sobressaiu um ponto facultativo de Deus trazer um alívio sobre Israel. Israel estava em uma dificuldade terrível. Imagine você estar em um lugar onde você não vê, na linguagem nossa aqui, não vê presença de Deus. Preste atenção aqui. Não vê mover de Deus. Está pior do que você estar sozinho. Porque às vezes é sozinho, você canta, você adora, você aplaude. Na comunhão dos santos, você não vê nada. Está no culto de 2 horas de relógio, um lugar desse aqui, que nem conforto tem uma cadeira dessa. Que você perde logo até para terminar logo, porque não vê presença. A mesma coisa está acontecendo com Israel. Mas quanto mais prostituição tinha, mais o povo estava pecando. Aí um cidadão chamado Onri botou um monte. E a batalha lá com os assírios, que a gente falou aqui, guerreou, ganhou. Israel estava lá no monte. Ganhou a vitória. Quem é que vê isso? É o que eu falei aqui. Se vão quiser assistir a outra mensagem, é bem interessante. Quem é que vê tudo isso? O inimigo. O inimigo vê isso. E aí eu fiz a divisória, né? Salvador, o rei do norte, e lá na ilha de Taparica, rei do sul. Aqui Israel, lá Judá. Quem estava lá em Judá, reinando lá? Asa. Reinou 41 anos. Lá. E outra, vou te mostrar talvez aqui hoje, se der tempo, que ele faz o que agrada a Deus. Lá estava uma maravilha, irmão. Lá na ilha, para você entender melhor. Lá no outro reino, estava uma maravilha.
maravilha. Sabe que é maravilha? E aí, quem é que vê o concerto aqui? O negócio aqui em Salvador, o negócio estava triste. Até pegando. De repente alguém faz um monte para o povo buscar Deus. Compra um monte, compra uma terra para consagrar Deus. Você está vendo que toda vez que você toma uma decisão, o diabo se levanta? Você está vendo que toda vez que você diz assim, hoje eu vou orar, madrugada, o diabo se levanta? Ele não quer ver você crescer. E principalmente se você está em um lugar de avivamento. Ah, meu irmão. Já fica furioso. E se levantou. Agora, o interessante é que eu peço que a irmã deixe aqui Miqueias 6,16, que foi a mensagem que a gente encerrou ontem, encerrou há 7 dias atrás, na segunda-feira passada. Deixa aqui Miqueias 6,16. E a igreja, por favor, leia comigo aqui 1 Reis, no capítulo 16 e no versículo 29. E Acabe, alguém achou? Diga amém? Amém. E Acabe, filho de Orni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orni, sobre Israel. Olha o texto: em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Orni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais de que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisas leves, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Observe, meus irmãos, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante, meu Deus, se curvou o que, gente? Se curvou diante deles. Olhe para cá, preste bastante atenção, preste bastante atenção. Os irmãos estão aqui nesse culto de doutrina. Eu, na minha opinião, já disse, irmão, é o culto que nós não podemos faltar. É o culto que nós precisamos estar bem apregoado. A tipologia dos reis é que deveria, a narrativa, só reinar quando morria. Acabe já estava dando ou congratulando-se com seu filho antes da sua morte. Observe que ele compra, gente, atenção aqui, ele compra Samaria, o lugar onde deveria ser o lugar de adoração a Deus. Como deveria Acabe se comportar, já que ele tem observado e contribuído no trabalho do seu filho? Ele deveria nada mais nada menos, pelo menos, olha para mim, pelo menos deixar como está. Se ele fosse de fazer alguma coisa errada, ele fazia exatamente bem próximo de Samaria. Comprou agora, meu amigo. Você comprou a coisa agora, já vai estragar, irmã. Agora veja a intenção do inimigo. Quando isso aconteceu, ele achou por bem de desturbar. E o texto em Miqueias demonstra que o que ele vai fazer vai trazer tanto assóbrio de tal forma sobre Israel. E outra, o nome de Acabe ia crescer. Você percebeu? Se perceba comigo. Um pedaço aqui desse lugar é só de Jesus. É uma terra só, irmão. É uma terra de Samaria, que era de Siné. Por que Acabe
Você não está compreendendo que a intenção aqui era trazer mais complicações sobre o povo? Eu vou falar algumas coisas aqui que você talvez nem percebeu que isso está acontecendo na sua vida. Logo, o que ele faz é de tamanha situação que o nome dele cresce. Tanto é que Deus tem que enviar um profeta maior para combater com ele. Porque além de ele fazer um palácio, ele coloca a mulher dele para reger. Se você ler a história, eu vou tentar terminar, mas parece que eu estou vendo aqui pelo horário, que não vai dar para terminar hoje, é só dia 30. Se você olhar a história, você perceberá que Jezabel pegava os impostos de Israel e castigava os profetas de Deus, fazendo com que eles só comessem pão e água. Alguns chamam de sustentação. Embora exista grandes interpretação para a vida espiritual, que Deus cuida, obviamente, mas não esqueçam que esses cuidados estavam na mão de Jezabel. Obadias, que era um dos sacerdotes, melhor mordomo, automaticamente ele temia isso. E ele levava e trazia. Não é que ele era, não, leve e traz. É que ele obedecia ao reinado de Acabe. E ele teve um encontro com Elias, que daqui a pouco talvez a gente vamos ver direitinho. Mas eu quero focar aqui agora exatamente na grandeza que o nome de Acabe ia perdurar, tipo, a ponto de reinar muitos anos. Agora, em compensação a esse ponto de vista de Samaria, em compensação de que o nome dele ia crescer por causa de Elias, o Tibitas, e também porque ele traz, ou melhor, porque o profeta não, o rei Josafá, que está lá na ilha, faz besteira. Aí agora que explode mesmo a pessoa de Acabe, porque só era Salvador. Meu Deus. Porque Asa morre, e quem é que recebe lá? Quem recebe lá na ilha, tá? Como rei? Josafá. Segunda Reis. Abra sua Bíblia. Segunda de Reis. Deixa eu ver aqui, 15. Segunda de Reis 15. Deixa aqui Miqueias. Obrigado. Versículo 24. Pode ler, meu filho. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Segura. Agora, Segundas Crônicas 17, verso 1. Olha só o texto, meus irmãos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão. Não esquece disso, tá? Agora, Crônicas, capítulo 17 de Crônicas. Verso 1. Cadê o microfone? Dá o microfone aqui para ela. Josafá, seu Estamos aqui. filho, reinou em seu lugar. Espera aí. Leia. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Certo. E fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra. Sim. Em todas as cidades fortes de Judá. E guarnições na terra de Judá.
como também nas cidades de Efraim, de que Asa, seu pai, tinha tomado. Obrigado. Verso 31. Verso 30, melhor, capítulo 20. Verso, baixa um pouquinho aqui, vamos número 13 lá, por gentileza. 13, capítulo 20, versículo 31 de 2 Crônicas. Por favor, irmão, leia. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Silo. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, certo. E não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Aqui começa com de doutrina, olha pra cá todo mundo. Segura aí. Repare que Acabe toma posse. E aí o que é que acontece? Obviamente, nada mais e nada menos é que Josafá, o texto demonstra que o reinado dele era excelente. Estava tudo beleza. Por quê? Porque ele segue o mesmo procedimento de Asa. Ele segue tudo direitinho. Está tudo direitinho. O problema todo é que ele se simpatiza. Ele faz uma aliança. Gente, isso aqui é muito sério. Josafá faz uma aliança com Acabe. Ele enamora-se com a filha de Jezabel. Capítulo de Crônicas, capítulo 18. Por favor, meus irmãos, me conte 2 de Crônicas. Aleluia. 2 de Crônicas. Aleluia. 18, verso 1, leia aí, Gabriel. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo segura aí. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória. Diga amém, igreja. Amém. Em abundância. Não tinha necessidade. E apresentou-se a quem? A Acabe. Me ajuda aí essa sua linha está incomodando. Abaixa um pouquinho o vermelho lá, faz alguma coisa ali. Aleluia. Vá, meu filho, terminei. Aparentou-se com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. Segura. Não tinha nem. Gente, olha só. Não tinha como, não tinha necessidade. Se está tudo bem contigo, para que mistura, irmão? Meu Deus. Para que coxinha os pensamentos? Aí, eu vou ler já o restante. Vou voltar à leitura. A minha pronúncia deveria iniciar aqui o culto. Na minha pronúncia, o culto deveria iniciar em Miqueias 6. A coisa, senhora Ingrid, senhoras e senhores, meu amigo Giovanni, meu amigão, a coisa estava tão séria que até Miqueias falou disso. O que aconteceu é o seguinte, observe, porque se observar o estatuto de Orrim e toda a obra da casa de Acabe, observe que o que ele fez é de tamanha de magnitude, de erros. Por quê? Porque agora a ilha e Salvador é a mesma coisa. Só bastou fazer esta aliança. Muitas das vezes tem coisas que a gente coloca dentro da nossa casa, dentro das nossas vidas. A gente coloca em prática, a gente lê, a gente passa dos requisitos bíblicos. E às vezes a gente não sofre agora, só sofre depois. Olha o texto, deixa eu ler só um pedaço para você ver. Depois de muitos anos, olha aqui, e ao cabo de alguns anos, as coisas começaram a vir. Porque agora não, a gente tem tomando decisão, mas o sofrimento vem depois. São coisas que não se deve, a gente não tem necessidade, a gente já temos a presença.
A gente já somos libertos. Glória a Jesus. Já temos a palavra de Deus como bússola. Segue a orientação. É uma mistura, irmão, que está acontecendo hoje de uma forma muito devastadora dentro das igrejas, que não deveria. Você não sabe mais se é sul ou norte. Aliás, você não sabe nem, ou nós talvez não sabemos, nem onde está o sul e nem onde está o norte. Se perde o gosto, se perde a força, se perde a vontade. Porque se a presença de Deus não está, nós perdemos força, nós perdemos vontade, nós perdemos prazer, nós perdemos desejo de estar presente na casa de Deus. O negócio está novo, a igreja nova em Samaria não tinha necessidade. O que você quer? Ô Josafá é porque ele achou por bem casar com a filha de Jezabel. Aí aconteceu o que aconteceu, o texto aqui. Tinha, pois, Josafá riqueza e abundância, e ao cabo de aparentou-se com a cabeça. É o texto aí, irmão, você está lendo o texto. Deveria começar o culto lendo isso aqui, mas eu precisei voltar para a gente fazer uma ligação. Que é aqui que eu digo para você, que agora que começa o culto de doutrina. Aí, aqui está a leitura: andaste nos conselhos dele. Ou seja, quem aconselhou Josafá? Meu Deus. Acabe aconselhou a Josafá. Não precisava. Na linguagem de hoje, está no culto de doutrina, está na escola dominical, está recebendo orientação. Não tem necessidade de fazer outra aliança, varão. Assegura com Cristo. Mas pastor, aqui não está tendo nem pão e água. Se assegura aqui. Se assegura em Cristo. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Alguém pode glorificar o nome de Jesus essa noite? Aí nós vamos trazendo mistura. Nós vamos colocando dentro das nossas vidas. E acaba se destruindo. É só você entender. E é por isso que nós estamos na busca dos dons. Porque tem coisa que só o discernimento pode fazer com que você compreenda. Não existe a mensagem aqui, talvez você não vai compreender. Mas o discernimento, dizer, meu filho, é exatamente isso. Deixa eu acompanhar aqui. Olha só, os conselhos dele: para que eu te faça uma desolação. E aqui entra o partido. E dos seus habitantes, um assóbrio. O que é sóbrio, pastor? Vergonha, desprezo, zombaria. Deus vai permitir. Quanto mais nós erramos, Deus vai fazer isso aqui, ó. Errou, tá vendo? Você sempre disse que era sábio, sabe? Agora tá aí, ó. Bem feito. Isso é zombaria. Isso é assóbrio. Deus é um Deus que ama o seu povo. Mas nós não podemos seguir o pecado. O pecado é a maldição, igreja. Nós estamos comendo a palavra aqui. Com Josafá não é necessário nós fazer nenhuma aliança com o mundo. A igreja tem que viver como o mundo vive. É isso? A igreja tem que andar como o mundo anda. Olha, meu Deus. E por que está acontecendo isso? É a pressão. É necessária essa mudança toda. Muda-se o comportamento, muda-se as vestes, muda o ponto de vista, e fica uma vaidade terrível. Meu Deus. E às vezes a gente não entende mais, irmão. A gente não entende mais quem é Josafá, quem é Acabe, quem é Jeú, quem é Obadias. A gente não entende mais nada. A gente fica assim, ouvindo uma mensagem, ouvindo outra, ouvindo outra, ouvindo outra, ouvindo uma, ouvindo outra, ouvindo outra, ouvindo outra, e acaba não entrando no que Deus quer. Meu Deus. E aí o que Deus vai fazer? Zombar. Isso aqui é sofrimento, a próprio sofrimento. Deus vai permitir um sofrimento sobre o apóstolo virar sobre esse povo. Por que o povo sofre?
Por que o povo de Deus sofre? Está na Bíblia. Por falta de conhecimento. Deixa eu ler mais aqui. E no cabo de alguns anos foi ter com Acabe, em Samaria, verso 2 do capítulo de 2 Crônica 18. Olha só. E Acabe fez o que, gente aí? Matou ovelha e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. Logo, lá em Ramate-Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, olha o conselho que ele dá a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a remote de Gileade? E ele disse: com tu és, serei eu. Olha para isso. Cadê a força do crente, irmão, para dizer não, irmão? Cadê a força do Senhor dizer assim: eu não me curvo, eu não me vendo, eu não me prosto, eu não vou me vender. Olha aqui, irmão, que palavra, irmão. Aleluia a Deus. Olha aqui, se você acha que não está acontecendo isso hoje, aí a culpa agora é de quem? Depois que eu erro, tu erra. De quem depois que nós erramos? A culpa é de quem? É da sociedade? É do governo? É da professora? É do pastor? É do porteiro ali fora? É de quem a culpa? De quem se aqueixa o homem? Os próprios pecados, irmão. Irmão, não, Josafá, não, é porque você estava achando bonito o namoro lá, para não machucar a família. Eu tenho que aceitar o erro, irmão, pelo amor de Deus. Olha o texto da Bíblia. Contudo, serei com você, o meu povo, e com o teu povo serei contigo nesta guerra. Eu sou com você. O mundo não é com a gente, não. O mundo não é complacente a nós, não. E nós também não somos complacentes ao mundo. O rei, ele se foi aqui hoje. Disse mais Josafá, o rei. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Disse mais Josafá. Vai falar o quê? Meu Deus. Consulta. Não estou entendendo. Consulta hoje, verso-te a palavra, pedindo a Acabe para consultar. Meu Deus. Será que tem crente que está indo para macumba, irmão? Deixa eu falar. Me segure não. Será que tem crente que consulta lá o Bezebu? A Zera? Não está dando certo com Jesus? Deixa eu jogar as cartas aqui para ver qual é. Bem me quer, mal me quer, bem me calma, eu não sei. Será que tem crente que de vez em quando faz uma fezinha? Deixa eu falar, não segure não. Pastor, é o feriado mesmo que tem que falar. Hã? Ei, meu amigão. Será? Não, é a bolada. A bolada do João. Para não ficar bolado. É uma fezinha. Tem até o mundo é tão sujo de Satanás que eu já te falei. Eles já botaram a propaganda do profetiza. Se o crente não consegue mais profetizar, nem para si mesmo, profetiza para você mesmo. Não profetiza. Agora qualquer outra profecia ele acredita, mas não acredita na profecia dele mesmo. A minha orevacianda. Você vê? Profetiza para mim, o cara botou lá o cidadão, um profeta com cajado. Você já viu essa propaganda? Nunca viu não? É o Bex, se eu não me engano. Profetiza para ganhar. Ganhar o quê? Se Jesus voltar agora, vai ficar tudo aqui. Você vai levar para o céu? Não vai ficar tudo aqui. Oh glória! O Senhor é tão poderoso que até o nosso corpo será transformado. Mas esse corpo não sobe. Levante a mão e glorifica Jesus Cristo. E o corpo incorruptível. O corpo incorruptível. Tudo vai ficar aqui. Fazendo aliança. Olha o texto. Fazendo aliança. Coloca aqui, Ingrid. Segundas Crônicas 18. Por favor.
Termina a leitura aí, meu filho. Você que está com o microfone, vai embora. Glória a Deus. Deixa apagar o fogo, não. E disse: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei. E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Como é isso? Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultamos. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem. Opa! Sim, ainda há um homem. Como se fala? Com quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imla. E disse Josafá: não fale o rei assim. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus que está presente aqui. Ainda tem Micaías em Nova Elá. Eita, a presença está aqui, meu irmão. Vale a pena. Vale a pena a gente estar aqui glorificando ao Espírito Santo essa noite. A graça de Deus está aqui para nos encher. Tem Micaías aí, falando. Tem um aí que não. Ele nem se tocou. Rapaz, ele é traçoeiro. Eu tô querendo ir pra guerra com ele, ó. Olha aí, rapaz, ele está falando de Micaías. Meu pai falou dele. Meu avô falou dele. Rapaz, eu vou ficar com o olho aberto ou fechado com Acabe. Tem um aí que quando ele fala, ele só fala contra. Irmão, tem gente que é contra a obra de Deus na casa de Deus. Tem gente carregando Bíblia. Uma Bíblia dessa aqui que vale mais de R$200. Carregando Bíblia, mas a palavra está falando com ele, comigo, com tu, conosco. E ele é contra o que está escrito. Não é Micaías que está falando, não. É o próprio Deus que está falando com a igreja. O coração ainda está triste, está odiado, não concordo, eu discordo. Aí Deus levanta joiada. Joiada de sacerdote. E que sacerdote que Deus levanta em Salvador, Miqueias e joiada, para acabar com essa bagunça. Homem diferente que está preocupado com quantidade. Homem que está preocupado com pessoas que sabem que o noivo já vem aí. A loucura, gente, psicologicamente, espiritualmente, está sendo tão grande que sabendo o que está acontecendo e não se desperta. Não precisa nem falar aí dessa aqui, do que está acontecendo, senão eu vou misturar a situação aqui e vou perder o tempo. Olha para cá. A situação é tão caótica. Aí Deus levanta. A gente sabe que para isso aqui acontecer, Elias teve que vir. E Deus é bem enfático em trazer Elias chega e diz na cara: olha, não vai chover. Se você não tem glória, por quê? Porque a chuva era uma das grandes riquezas no mundo antigo. Quando chovesse, teria água para tudo que você pensar. É claro, você tem que falar. Água para tudo. E ele diz assim: não vai chover. Essa palavra não vai chover aborreceu tanto Acabe que Deus disse assim: olha, desce lá que eu vou te alimentar. Vai para o esconderijo que só você sabe. Esse crente que está aqui sentado sabe qual é o esconderijo. Você sabe onde é o esconderijo do crente, não sabe, vaso? Ou você perdeu o rumo? Você perdeu a essência? Cadê o vaso? Está sentindo a presença dele aí? Essa daqui eu vou te alimentar. Porque quem alimenta o vaso é Deus. Que me desce, anda é massa. É Deus que diz: tem só cebola na tua casa. É
É Deus que permitiu. Se tem verdura, é Deus que permite. Não se preocupa não. Se você é um dos profetas, um dos servos do Senhor, que está segundo a sua palavra, quem te alimenta é Deus. Fica com inveja da vizinha do vizinho, porque chega com 4, 5 carros de compra. Não, vem com a sua sacola, dando glória a Deus. Vem com a sua sacolinha de 30 reais. Mas dá glória a Deus. Estou sentindo a presença. Você quer que eu faça aqui hoje? Se liga com Deus, Deus está falando com muita gente aqui hoje. Mantenha a tranquilidade. Vai para lá. Se você ler a história, meu amigo auxiliar Giovanni, 3 anos se passou. Elias volta. Aí tem uma mensagem lá da viúva de Sarapta. Aí outra mensagem. Aí é o próprio texto demonstra bem de cima de ler. Ele volta. Ó. Avisa lá, ele encontra Obadias, a gente vai ler já esse texto. E ele diz assim, ó, diga ao seu rei que Elias se encontrou Elias e que vai chover, viu? Aí ele cria um confronto. Aleluia, Deus. Ele cria um confronto. Deus é tão maravilhoso. Por gentileza, Reis. Capítulo 18. Glória a Deus. Segundo 1 Reis 18. Vou orar aqui, passa rápido, gente. Vai embora. Verso 1. Sucedeu depois de muitos dias. Sim. A palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, 3 anos depois. dizendo: Disse a ele: vai lá. e mostra-te a Acabe, Sim. porque darei chuva sobre a terra. Sim. E foi Elias mostrar-se a Acabe, Sim. e a fome era extrema em Samaria. Segura aqui, segura aí, já tirei. Gente, não ia não, olha pra cá. Repare aqui que a falta d'água é assim, um abismo chama outro. A falta de água não teria produtividade vegetal e daria fome, tinha seca. Aqui para nós, tu aguenta essa fome, varão? Nem varão? Estamos vivendo uma seca. Brasil, você que vai assistir, estamos vivendo aqui no Brasil uma seca e uma fome. Não é de pão. Meu Deus. E também não é de água. É disso aqui, ó Brasil. Muitas igrejas é uma cantoria terrível em pouco isso aqui, ó. Deixa eu falar. Fica chateado. Deixa eu falar. É muito e nada da palavra. É a palavra que levanta. É a palavra que sara. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Tem que ter palavra. A palavra chega, a alma chora por dentro, a alma jubila, a alma se alegra, a alma glorifica. É a palavra. Pela palavra ele estendeu o céu, e pela mesma palavra ele desenrola. Ele se acha luz e ouve luz. Ele fez separação entre a luz e as trevas pela sua palavra. Diz-lhe Jesus: santificado na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele também disse: como purificará o mancebo no seu caminho, observando conforme a tua palavra. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O centurião de Cafarnaum disse: diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Quem pode dar glória essa noite?
Toda palavra que vem dele, eu me entristeço, mas é a palavra. Seja a palavra de correção, exortação e edificação. A igreja tem que receber e não rejeitar. A mulher candeia no chão, ela disse: ó, quem está sentado aí comendo melhor, está tudo tranquilo. Mas Jesus, se cair pelo menos um pedacinho da palavra aqui, eu vou mostrar como é. Dá valor à palavra. Tem gente que congrega em lugar que tem a palavra e não dá valor. Tem milhares de pessoas aí, ó, necessitadas de uma palavra dessa e de outras usadas pelos santos do Senhor na terra e rejeitam, não glorificam, não são obedientes. O Senhor vai pegar a tua mala e vai te levar para lugar e para você aprender o que é sofrer. H. 3 anos você ficou aqui. Tu é obediente demais, moça. Tu é obediente demais. E às vezes o povo atrasava, você não murmurava. Meu Deus. A comida chegava lá para as 4 da tarde. Isso aqui é tipologia do nosso dia de hoje, tá? Estou conjecturando. E você não murmurava. Você estava pronto para fazer a minha obra. E outra, sempre andava em oração. Aquela revelação: segundo a minha palavra não vai chover. Ali é porque ele orou, viu? Você pensar que está falando besteira. É porque ora, quem ora tem a palavra certa. Não reclamou. 3 anos. 3 anos. Tem crente aí, meu amigo. Se Jesus apertar 7 dias, 7 dias, 4 dias de prova, não quer mais para a igreja. Se desvia. Está triste. Não, existe a CTV desse jeito? Que nada. Vai para cá, os colegas tudo que andaram comigo aí, eu parei de mudar minha vida aqui só para trás. Não vejo nada, não tem nenhum escate. Deus está te provando e você não está entendendo. Fica quieto, rapaz. Fica quieto, moça. Você que está assistindo, fica quieto. 3 anos só. Volta lá. Quando eu chego lá em Samaria, estava uma extrema fome. Você sabe o que me dói? É que tem gente que está com fome da palavra e na hora da palavra não come nada. Meu Deus. Rejeita. Capítulo 18, verso 3. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Sim, opa. Obadias temia muito ao Senhor. Opa, segura. Obadias fazer o que, irmão? Temia muito ao Senhor. Peraí. Então, tem condições de a gente temer a Deus perto de Acabe? Obadias aí. Segura. Tem condições de temer a Deus perto de gente que não teme? Meu Deus. Espírito. E aí, passa? Aleluia. Tem condições de ser crente no lugar que você está trabalhando, aonde ninguém é crente? Espírito. Tem condições de temer a Deus no lugar que só tem prostituta? Me manda candará. Não vai na glória não, tá difícil hoje. Tem condições de ser crente, manter fiel? Ó, batia, pega a lição. Temia o Senhor, estava lá com Acabe. 1001 utilidade de pecar. Mas pastor Raimundo, ele tinha medo. E o medo aqui é uma mensagem gigante. Aí fica para missionária ali. Por incrível que pareça, você percebe aqui. Vocês estão percebendo? Ele tinha medo. É o zelo de não ser descoberto, talvez. Ou de não ser levado como os outros levaram. E ele era aquele que fazia o procedimento que leva e trazia. Entendeu, senhores? Vamos lá, vamos ler. Estou vendo que já fiquei, falta 14 minutos, não tem condição nenhuma. Vou botar lá em Reis 14. Pois não, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou Devagarzinho. Obadias o quê? tomou 100 profetas. Ok, peraí. Jezabel, que não é para fazer, estava fazendo coisa, talvez o marido, sei lá, gostava que ela fazia isso. Obadias percebeu isso. Ele fez o quê?
tomou 100 profetas E fez o que com você? e 50 os escondeu numa cova Sim. e os sustentou com pão e água. Ele utiliza o mesmo alimento para não há desconfiança. Oh, deixa eu falar, viu? Estratégia. Estratégia aqui para ninguém desconfiar. Mudou a merenda, tem alguma coisa errada. Não, pão e água continua, mas eu estou te sustentando. Eu amo vocês. Eu não vou deixar ninguém destruir a obra. Eu não vou deixar ninguém destruir a minha família, nem a sua família. Oh, meus irmãos amados, que palavra de Deus está direcionada a alguém. Eu não vou permitir, entendeu, Jonas? Eu não vou permitir. Eu vou orar por ela, vou continuar orando por ele. Ele vai crescer, ele vai, mas ele está aguentando mais, já se encheu de ferida. Ela está com varizes, mas está respirando. Eu vou continuar ajudando. Ele tem um recado para você que está em casa, aleluia, que não aguenta mais com aquele moço, com aquela moça, talvez até com alguém que você ama. Eu estou te dizendo que a esperança. Continue colocando água lá direitinho e colocando pão. Mas o menino, meu Deus do céu, não fala. O menino tem problema, a menina tem problema. Ele continua pregando, profetizando. Continua, estou sentindo a presença, mas ele está desviado. Continua lá de madrugada. Ele vai voltar. Mas não tem jeito que você está limitando certo. Deixa Deus usar suas mãos. Meu pastor, é que você não está na minha carne. Eu trabalho uma tribulação terrível. Jezabel do meu lado, me tentando. E como se não bastasse, eu tenho que levar comida para a pessoa que não tem mais esperança. Mas esse esposo não tem jeito, tem. Dá de comer a ele. Dá de comer a ela. Dá de comer. Gente, eu acho que semana que vem para isso construir, porque eu preciso ler outro texto. Por gentileza, abra a sua Bíblia em 2 Reis. Aí mesmo, capítulo 11. Capítulo 11. Ele estará aqui. Verso 17 e 18. Joiada fez um concerto entre o Senhor, Sim. e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor. Como também Joiada fez um concerto. Joiada fez o quê? Concerto. Aleluia. Ele viu que o negócio estava pegando. Ele viu que Acabe estava que estava. Aleluia, Espírito Santo. 3 pessoas que você precisa, em nome de Jesus. 3 pessoas você precisa levar para o seu caminho até Jesus voltar. A atitude de Orrim em comprar uma terra, identificar que esse quarto aqui é quarto de oração, identificar que esse período aqui, toda 3 horas, até a sua morte, você vai orar. Identificar que tal hora é a hora da oração até Jesus voltar. Eu vou prognosticar, eu vou sacramentar esse horário para Jesus. São pequenas atitudes que nós estamos pegando de Orrim, que ele comprou o monte, o lugar de Samaria, ou melhor, a terra de Samaria, para exatamente servir ao Senhor. Semana que vem a gente vai ver isso aqui, com mais detalhes. Que o que Acabe coloca lá, com a permissão e com a ajuda da sua mulher Jezabel. Segunda pessoa que você tem que levar dentro do seu coração, do seu pensamento, nas suas práticas, rapidamente, é a atitude de Obadias.
tem que estar todo dia fazendo a mesma coisa. Todo dia fazendo a mesma coisa. E tem que dar o alimento. É o dever do crente alimentar o mundo com a palavra. É o seu dever. Porque quando você alimenta, Deus te alimenta. Quando você sai para fazer a obra, Deus se encarrega em pelejar por você. Terceira pessoa, exatamente estar agora. Joiada! Faz! Isso aqui é um sacerdote, um concerto. Talvez lá no quarto, aonde você consagrou. Talvez nesse período que a gente fez de 45 minutos de oração. Deus, hoje, a partir de hoje, 23/6/2025, eu faço um concerto contigo. Versículo 18. Então, todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares, como também todos os seus altares, e as suas imagens, e também as suas imagens, totalmente quebraram literalmente. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante o altar. Mataram ele na frente do altar. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Eita! Os sacerdotes, ou melhor, o sacerdote, isto é, a pessoa de Joiada, pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Ele não botou remendo. Aleluia. Oh, glória. Ele não botou remendo. Depois de tanta luta, pelo amor de Deus. Depois de tanta luta, meu irmão, pelo amor de Deus, não bote remendo não. Aleluia, Deus. Não bote remendo não. Não faça armengue não. Faça o negócio certo. Termine o negócio certo. Conclua o seu trabalho corretamente. Vamos botar aqui oficiais. Não vamos botar agora que não seja nada nada que não seja da tribo de Levi, mas homens e mulheres autênticos. Na mesma da hora. E outra. Todo o povo fez o trabalho. Então eu compreendo que houve consciência. Pregar é uma coisa, ouvir é outra, fazer também é outra. Joiada tem essa atitude. Aí o que é que acontece? Nós percebemos que essa atitude é após a morte de Acabe. Por favor, meus irmãos, vamos voltar aqui para que possamos fazer o encerramento. Ele está aqui. Primeiro Reis, capítulo 18, versos 7, 8 e 9. Nós vamos encerrar por causa do tempo. Horário, por exemplo. Estando, pois, Obadias já a caminho, Sim. eis que Elias o encontrou. Segura aí. Por que encontrou aqui? Porque houve uma divisória entre Obadias e Acabe. Acabe escolheu ir para um lado e Obadias determinou Obadias ir para outro lado. Repare que mesmo errado, a determinação de ele mandar Obadias ir para um lado, Deus, ele está no controle de tudo na terra. Porque Satanás mandou fulana, está acabando com Bertana lá do outro lado, que é a sua família, que você acha que Deus não vai encontrar. Deus é tão maravilhoso que Elias encontra Obadias exatamente no mesmo caminho. Como dissesse assim: a escolha de Acabe está no meu controle. Por isso que nós devemos se aborrecer e ser inteligente, porque o sábio, ele ganha alma. Aleluia. Ele compreende o momento certo. Porque nenhum pescador joga rede
e puxa logo. Ele espera o momento certo, porque o chumbo ele tem que descer para ficar lá embaixo, aonde muita gente não pode ir. E depois que estiver lá embaixo, ele vai puxar. Então vem tanto peixe como pedra. Estou sentindo a presença de Jesus. Vem tanto peixe como pedra, também alguns agasalhos, algumas coisas, algumas sujeiras. Vem tantas coisas erradas. Mas quando chega na superfície, separa dos maus dos bons. Aleluia. O Senhor tem uma direção para te dar hoje aqui. Não baixe a sua cabeça. Se você puxar, só vem pedra. Aleluia. Ah, você não entendeu. Deixa Deus te usar para tirar todas as pedras. Você não está entendendo, Vasco? Mas eu quero peixe. Está vindo pedra, sujeira. Deixa Deus te usar para tirar as pedras e a sujeira. O problema é se não vir nada, mas se preocupa. Era máfia, Liliana. Deus, Obadias. Encontrou Elias. Verso 8. E disse ele: eu sou, vai e dize a teu Senhor, eis que aqui estás, Elias. Segura aí. Em que posição se encontrava Obadias quando ele fala isso? No caminho. Aleluia. E no caminho, quando ele encontra, qual é o procedimento que ele faz? Olha o versículo. Ele se prostra. Opa, segura. Ele se prostra. Então, olha para mim. Obadias está morando com gente ruim, está servindo a gente ruim, Meu Deus. está perto de gente ruim, Aleluia. mas não deixa de reconhecer quem é Deus. Eu me canso todos os dias, pastor, de estar perante pessoas erradas, mas você tem força de se dobrar perante Deus, reconhecendo. Como disse assim, você nunca me viu? Fiquei 3 anos fora. Eu só fui lá, falei que ia chover, voltei, você já estava se prostrando. Como disse assim, eu ouvi falar. Eu só estou ouvindo pela internet a mensagem, mas o meu coração está radiado em obediência. Aleluia. Segura que eu quero ver. Verso 9 vai encerrar. Porém, Ele disse: em que pequei? segura. Em que pequei? Quem disse isso, Obadias? Para que entregueis o teu servo na mão de Acabe. Meu Deus. Semana que vem. Para quem me mate, olha para mim. Obadias diz assim: você mandou ir falar alguém? Eu falar, entregar o Senhor Acabe. Eu moro lá no de tempo. Isto é miserável. Ele quer entregar o Senhor. Oh meu Senhor, qual foi o meu erro que eu fiz para o Senhor enxergar em mim um traidor? Palavra maravilhosa. No joelho, qual foi o erro que o Senhor viu em mim para enxergar que eu estou conspirando o Senhor? Que eu estava no escanteio observando o Senhor passar. Que tipo de erro foi que eu fiz? Eu não quero entregar o céu do Senhor a Acabe para que mate. Isso aqui é um temor. Só os dois. Eu temo tanto a Deus que até para dizer aonde eu vi o Senhor, eu penso 2, 3 vezes. Tem um recado para de Deus para você hoje à noite aqui. Você ainda teme o Senhor? Você ainda tem temor de Deus? Fique de pé comigo, por gentileza. Fique de pé comigo, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração agora. Qual é o caminho?
Você que está assistindo também, vai assistir. Em que caminho você encontrou? Em que caminho você está? Em quem você encontrou no caminho?